Pronto, tá gravando agora. Deixa eu compartilhar de novo. Tá, então vamos lá. Então, ó, entenderam? O RNA transportador, eles são produzidos no núcleo, processo de transcrição, tá? Todos os RNAs, tanto o mensageiro, quanto o transportador, quanto o ribossomal, tá? Mas as atividades, a síntese proteica, elas são exercidas fora do núcleo, tá? No processo denominado tradução. Então, a B está correta, tá? Não está incorreto. A questão quer a resposta incorreta, tá? Então, vamos lá. O RNA transportador leva proteínas do citoplasma ao ribossomo? O que vocês acham dessa? E aí? Hã? O que vocês acham da C? Está correto ou está incorreto? Vocês acham que o RNA transportador leva proteínas do citoplasma para o ribossomo? Tá, vou fazer, Gabriel. Olha só. A gente tem dois processos na síntese proteica, tá? O primeiro processo é a transcrição. O que é a transcrição? É a cópia dos RNAs, tanto mensageiro, quanto RNA tradutor, quanto RNA ribossomal, tá? Eles vão ser copiados a partir do meu DNA. Isso vai acontecer no núcleo, beleza? Mas as atividades, como eu mostrei lá no slide, as atividades de síntese proteica para formação de proteínas, ela vai acontecer no citoplasma da célula, tá? Que é o processo denominado tradução. Tá? Então, o RNA mensageiro, ele vai entrar dentro do ribossomo, tá? E aí vão ter os códons do RNA mensageiro e os anticódons dos RNAs transportadores. Eles vão se ligar, tá? Os RNAs transportadores vão estar trazendo aminoácidos, olha, eu já dei a resposta. Vão estar trazendo aminoácidos, tá? E esses aminoácidos vão formar as proteínas. Esse processo denominado tradução não ocorre no núcleo, ocorre no citoplasma. Por isso que a B está correta. Porque elas são produzidos, os RNAs são produzidos no núcleo, na transcrição, processo denominado transcrição. Mas eles executam as suas funções, quais funções? De síntese proteica, produção de proteínas, no citoplasma, processo denominado tradução. Entendeu agora? Show. Tá baixo para todo mundo, gente, o áudio? Ou só para Maria? Então, vamos lá. A C, tá correta ou tá incorreta, gente? Vamos lá, é sim ou não? Tá correta ou tá incorreta? Por que tá incorreta, Maria? Tem que dar a justificativa. Hã? Tá incorreta, tá certa. Mas por que ela tá incorreta? Boa. Muito bom, Aninha. Porque percebe, olha só, eu acabei de falar, o RNA transportador, muito bom, Stephanie. O RNA transportador, ele transporta aminoácidos, não transporta proteína.
ele produz proteína. Esse processo todo, ele se dá para a produção de proteína, tá? Mas o RNA transportador, os RNAs transportadores, eles trazem aminoácidos, não proteínas. Por isso que a C está incorreta e é a resposta da questão. Beleza? Vamos ver as outras. O RNA ribossômico compõe a organela denominada ribossome? Está correto, acabei de falar. O RNA mensageiro traz a informação genética codificada do núcleo para o citoplasma? Correto, acabei de falar também, né? Na transcrição, ele codifica o DNA, na tradução, ele faz a síntese proteica no citoplasma. Show? Então, a 1, resposta C. Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 9. A 9 foi uma das que vocês mais erraram. Metade acertou e metade errou. Metade, metade. Tranquilo, meu amor. Não precisa pedir desculpa, não. Metade, metade. Metade, metade. Mas foi uma das mais difíceis mesmo. Mas, assim, das questões de heredograma, estava uma das mais fáceis, gente. Eu ensinei para vocês um macetão de heredograma. Vou ensinar de novo, tá? Para que vocês não errem mais questões de heredograma, tá? Porque é muito fácil. Questão de heredograma é muito simples. Olha só como é que é fácil. Então vamos lá. Considere o heredograma baixo, no qual os indivíduos nas áreas pintadas são portadores de determinada característica. Identifique a afirmativa incorreta. De novo, ele quer incorreta. Então vamos lá. Primeiramente, anota aí. Anota. Sempre que eu vejo um heredograma, sempre, primeira coisa que eu tenho que saber, se essa doença ou essa característica, ela se trata de uma característica autossômica, ou seja, ela está nos cromossomos, né, que não estão ligados aos cromossomos sexuais, ou ela é uma doença ou uma característica sexual, né? A gente sabe que existem características sexuais, como o daltonismo, que está ligado ao cromossomo X, hemofilia, está ligado também ao cromossomo X, calvinismo, está ligado ao cromossomo Y, tá? Então, existem características sexuais, existem características autossômicas. Por exemplo, o albinismo é uma característica autossômica, tá? Anemia falciforme é uma característica autossômica, beleza? A maioria das outras características autossômicas. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se é uma característica autossômica ou uma doença sexual, uma característica que é passada pelos cromossomos sexuais. Porque aí eu tenho outros métodos. Se for uma característica sexual, eu vou ter que utilizar outros métodos, tá? Se é uma característica autossômica, eu utilizo outros métodos. Beleza? Então, como que eu sei que é uma característica autossômica e quando é uma característica sexual? Quando o número de afetados eles estão na mesma proporção de homens e mulheres. Então, por exemplo, se eu tenho 5 homens afetados e nenhuma mulher, a questão, ela quer me propor, né? Ela quer me inferir que é uma característica sexual. Se eu tenho 5 homens afetados e nenhuma mulher, é uma característica sexual. Se eu tenho 6 mulheres afetadas e um homem, é uma característica sexual. Agora, se eu tenho 3 mulheres afetadas, tá? E 2 homens, a proporção é a mesma, tá? Então, é uma característica autossômica, tá? Se eu tenho 1 para 1, que é
o que a gente tem aqui, ó, se eu tenho um homem afetado e uma mulher afetada, também é uma característica autossômica, tá? Então, nesse caso, é o quê? É uma característica autossômica. Beleza, gente? Então, matamos isso aí, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, se é uma característica autossômica ou se é uma característica sexual. Primeira coisa a gente já matou. Show de bola. Agora, outra coisa, se a gente tem que saber se é uma característica dominante ou se é uma característica recessiva, que é importante também. Como é que a gente vai saber o genótipo dos indivíduos? Se, por exemplo, esse afetado é azinho, ou se ele é azão, ou se é azão. A gente tem que saber isso, né? De repente, a questão quer saber, qual é o genótipo do indivíduo 7? A questão quer saber disso aí. Então, a gente tem que descobrir se é uma característica dominante ou uma característica recessiva. Agora anotem de novo, para vocês nunca mais errarem, gente. Estou olhando nos olhos de vocês, tá? É um macetão para vocês não errarem mais. A gente já descobriu que ela é autossômica. Macete para não errar. Agora, como é que eu sei que é recessiva? Sempre, para vocês não errarem nunca, ó. Olhem sempre. Se eu tenho pais iguais. Olha aqui, ó. O que são pais iguais? Quando os pais, eles têm o mesmo fenótipo, tá? Eu não sei se o pai, tem a mesma cor de pele da mãe, se ele tem os olhos claros e a mãe tem os olhos escuros. Não. O fenótipo aqui, ele tá se dando pela característica, tá? Então aqui, ó, o pai e a mãe não têm a característica e o filho tem, tá? Então isso é o fenótipo igual dos pais. Os pais são iguais porque os pais não têm a característica. Show de bola? Então quando eu tenho pais iguais com o mesmo fenótipo e os filhos diferentes dos pais, isso quer dizer, ó, a Maria Luísa já acertou, que os pais são heterozigotos. Aí eu já matei. Por quê? Se os pais são heterozigotos, os pais são azão, azinho. Então, os pais têm um alelo dominante. Se os pais têm um alelo dominante e eles não têm a doença, eles não têm a característica, essa característica é dominante ou recessiva? Me falem, me digam. Recessiva. Ponto. Então, esse heredograma é um heredograma autossômico recessivo. Show de bola. E aí, agora, o que me falta é só montar o genótipo dos indivíduos. Eu já sei de 3 aqui, ó. Já sei desses 3. Sei que o 5 e o 6 é azão, azinho, são heterozigotos. E sei que o 7 é azinho, azinho, porque ele é recessivo, ele tem a doença. Sei também que o 4 é azinho, azinho. Então me ajudem aí a fazer. Eu sei que o 4 também é azinho, azinho, para eu não esquecer. Eu também sei do 1 e do 2. Qual é o genótipo do 1 e do 2, gente? Lembra do que eu acabei de falar? Azãozinho? Isso. Porque, ó, são pais iguais com filhos diferentes. Os pais também são heterozigotos. E o genótipo do 3? Dá para eu saber o genótipo do 3? Não. Não. Boa, Gabriel. Boa, Maria. O genótipo do 3 é o único que não dá para eu saber. Eu sei que ele tem um alelo dominante. Eu sei que ele tem um azão. Agora, eu não sei se ele é azão ou se ele é azão-azinho. Aí, sempre quando eu tenho isso, gente, aí uma dica. Eu coloco azão e um traço do lado, tá? Porque aí eu não sei se eu coloco se ele é azão ou se ele é azão-azinho. Não sei se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, tá? Agora, com isso, a gente responde a questão, beleza? Vamos lá para as questões. Ele quer afirmativa incorreta, né? Olha como é que é fácil. Olha como é que é fácil. Ele quer afirmativa incorreta. Vamos lá.
Trata-se de uma característica autossômica recessiva? Essa resposta está correta ou incorreta? Correta, né? A gente acabou de chegar nessa questão. Está correta. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azinho? É certamente? Não. Não. Está incorreto. Está incorreto. Então, matamos a questão. Então, a resposta certa, né? Porque ela está incorreta, é a resposta B, tá? Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos azinho-azinho? Sim, apresentam os mesmos genótipos. E os mesmos fenótipos? Sim. Eles têm os mesmos fenótipos, eles têm a característica e os mesmos genótipos, azinho-azinho, tá correto. Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo? Sim, os 3 são heterozigotos. Então, questão simples. Só precisava de um raciocíniozinho maior. Beleza? Usem esse macete. Usem esse macete que vocês não vão errar jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Questão 7. Eu nem vou me atentar muito nessa questão 7, porque 95%. Fiquei muito feliz. 95% das pessoas acertaram essa. Tá fácil também, né? Bom, as sardinhas da Califórnia foram comercializadas pela primeira vez no começo do século XX. Na década de 30, mais de 60 mil toneladas eram trazidas à superfície terrestre a cada ano. E em 50, poucas sardinhas restaram. Curiosamente, a quantidade de outro peixe, a anchova, que é espécie diferente, cresceu rapidamente. Tá? Então, eles ocupavam o mesmo nicho, né? Eles eram espécies diferentes, mas são muito parecidos. A gente chama isso, né, de mesma ocupação do nicho. Eles são espécies diferentes, mas eles têm os mesmos hábitos, se alimentam dos mesmos indivíduos, ocupam o mesmo habitat, tá? Então, quando essas espécies coexistem, né, no mesmo nicho fundamental, a gente chama essa relação de quê? De mutualismo, de competição, de comensalismo, de amensalismo ou de protocooperação. Muito fácil, né? Competição, né? Vocês estão no mesmo nicho fundamental, né? Só pensar nisso, estão competindo pelo mesmo objetivo, que é passar no Enem, tá? Então, vocês são sardinhas e anchova. Então é isso. Competição, tá? Então a resposta certa B. B, 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 B. Então vamos lá, resposta 3. 3, deixa eu ver quantas pessoas acertaram a 3. 70%, número alto, fiquei feliz também. A 9 e a do heredograma que foram os percentuais de acerto mais baixos. Bom, vamos lá. 3. Nos autos de condenação, essa é por osmose. Essa é a da membrana, né? Essa foi a última aula que eu dei para vocês. Nos autos da condenação de revoltosos no Brasil Colônia, como Tiradentes, era comum constar que, além da pena de morte, é uma historiazinha, tá? Para chegar na questão. Além da pena de morte, por esquartejamento de corpos, seus bens eram confiscados e suas terras eram salgadas, tá? Então, como condenação, além de mortes, né, as terras das famílias eram salgadas. Por que eles faziam isso? Né? Quando eles salgavam as terras, nenhuma planta crescia ali, tá? Para que nada nascesse ali. O ato de salgar a terra
realmente provoca a morte das plantas. Por quê que esse ato de salgar a terra provoca as mortes das plantas? Tá? Então, como a nossa 4 minutos, tá? Então eu vou cancelar essa aula aqui e vou voltar com vocês. A gente só tem a 3. A gente tem mais 4. Eu vou cancelar essa aula aqui e vou lançar outro link lá, tá? Rapidinho. Beleza?